Boa noite, a paz do Senhor. Como que você está? Hoje é quarta-feira e tem o que? Programa Vidas para Cristo. Que bênção. E hoje a gente está com um formato muito especial. Você tem que ficar aí até o final, porque vai ter muita coisa maravilhosa aqui. Louvor, oração, palavra. Ah, mas sempre tem isso. Não, hoje está diferente. Acredita em mim que hoje está diferente. Ó, começando pelo tecladista que você está vendo aí, ó. O André está aqui ao vivo, vai tocar pra gente. E agora eu quero apresentar para vocês, depois a gente volta para mim que eu vou orar. Vou apresentar para vocês esses dois casais, quarteto abençoado que está aqui conosco. O Elielson, a Ada, o Elielton, a Carol. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês todos aqui. Uma honra, estou muito feliz, né? Nós com tantas pessoas honrados, assim, abençoadas. Eles começaram a louvar aqui para fazer o início aqui, o teste. Eu falei, Jesus, meu coração já está. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente, através dos louvores, através da palavra. Sejam bem-vindos. Antes deles se apresentarem, eu já vou orar aqui e aí eu já passo para eles definitivamente, tá bom? Vamos orar. O Senhor já está nesse lugar, né, presente conosco, em nós, através de nós. Mas vamos orar. E se você tem alguma coisa, alguma causa, sabe que você precisa, apresenta. Porque o Senhor, Ele está aí, mas Ele está aqui também. E Ele pode usar, Ele vai usar, eu tenho certeza, o servo dEle que vai ministrar e todos eles para falar o seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos ao teu nome. O Senhor é bom, Senhor. O Senhor é fiel, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso pastor e nosso amigo. Deus, obrigada. Obrigada por essa oportunidade da gente poder falar de Ti, da gente poder louvar ao Teu nome, da gente poder tocar no Seu coração, Senhor, de alguma forma, Pai, através da nossa vida. Nós somos falhos, pecadores, mesmo assim, o Senhor nos ama, o Senhor nos usa, o Senhor habita em nós, Pai. Meu Deus, que honra, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite. Obrigada por esse momento. Fala aos nossos corações. Fala através das nossas vidas. Que todos aqueles que estão conectados agora e que vão assistir depois sejam impactados com a Tua presença, com tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Toma cada servo Teu aqui, Senhor. Usa de uma maneira poderosa, especial, particular, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para fazer essa obra, para engrandecer o Teu nome em primeiro lugar e para trazer vida às vidas que estão aí conectadas conosco. Abençoa em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém! Glória a Deus! Que bênção! Gente, já vou passar para eles. Fiquem à vontade, gente, pode falar. Nossa, gente, boa noite, né? Paz do Senhor para todos. É a primeira vez que a gente vem num podcast, então assim, a gente tá super nervoso, tá tremendo, entendeu? Então assim, muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito honrados em estar aqui, né, para compartilhar um pouco aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus tem trabalhado, né, sobre nós. E para falar um pouco da gente, né, nós somos duas irmãs casadas com dois irmãos, né? Então, estamos todos em família aqui, né? Então, eu me chamo Carol, eu sou a mais velha da minha família. E a gente tem a Ada, que é a mais nova. E aí, gente, olha que coincidência. O meu marido é o mais velho da casa dele e o Elielson é o mais novo da casa dele. Então, assim, são dois novinhos e dois mais velhos, né? Então, tem muita história para contar aqui, né? Embora tem gente que acha que eu pareço mais velha, mas eu não sou mais velha, eu sou a mais nova. Então, gente. Ela tem essa carinha de menina, né? Então, não tem como... São gêmeas iguais. São gêmeas iguais, obrigada. Então, já me sinto menos mal. E aí, vocês querem falar alguma coisa? A gente também está muito grato de estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom, na verdade, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, podermos louvar ao Senhor, é sempre muito gratificante. Então, a primeira vez nossa nesse formato também, mas a gente está aí para poder somar com vocês e que Deus nos use a cada um nessa noite, que seja uma bênção para todos que estão ouvindo, todos que estão assistindo. Vai ser uma bênção essa noite em nome de Jesus. Amém, é isso aí. E falando de oração, né, a gente começou esse momento com oração. E eu já queria iniciar com louvor, né? Porque
O louvor, ele atrai a presença do Senhor, né? Através do louvor a gente quebra cadeias e o louvor, ele é uma oração também. E esse primeiro louvor que a gente vai cantar é um louvor que fala sobre a oração, sobre o privilégio que nós temos de falar com o nosso Senhor, de conversar com Ele. Muitas das vezes a gente está ali numa situação tão difícil, né? Às vezes a gente está aflito, às vezes a gente passa por momentos no nosso dia que nos deixa aflito. E não tem coisa melhor do que quando a gente está nesse momento de aflição, a gente se derramar aos pés do Senhor, orar, e o céu se abre, e Jesus vem com aquele refrigério na nossa alma. Então que através desse louvor, você que está nos assistindo, você sinta esse refrigério agora. Eu não sei como foi o seu dia, talvez foi um dia cheio de tribulação, cheio de aflição, talvez você precise de uma resposta do céu. Então, nesse momento, através desse louvor, sinta Jesus aí com você, que Ele possa vir trazer refrigério à sua alma. Amém? E antes da gente começar, eu quero agradecer o André, né? Que ele, de primeira, aceitou o convite de estar aqui com a gente, congrega com a gente lá na igreja Assembleia de Deus, né? Junto com o pastor André e a pastora Nayane. E Deus tem usado ele aí poderosamente, viu? Vamos lá? Encontro calma na oração.
Senhor que a gente encontra a paz. É falando com Ele, tendo esse relacionamento com Ele, é que nós conseguimos encontrar a paz que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Vamos mais um louvor? Bora lá. Vamos cantar mais um louvor. Essa canção é conhecida por muitos também. Ela fala sobre adoração, né? Porque nós fomos criados para isso, né? Nós fomos criados para adorar a Deus. Então, você que está aí nos assistindo, adore a Deus juntamente conosco, porque nós somos adoradores. E Deus, Ele procura verdadeiros adoradores aqui na terra, né? A palavra dele diz que Ele está à procura. Então, que Ele possa encontrar em mim, em nós, em você que está aí em casa, a verdadeira adoração. Então vamos adorar o nome do Senhor e glorificar o nome dEle, porque eu já sinto Ele aqui. Ele está aqui, eu creio que Ele também está aí com você. Amém?
Deus é lindo demais, né? Maravilhoso. Louvar é a coisa mais linda também, né? O louvor. Eu creio que o Senhor, Ele recebe assim, né? Como incenso suave mesmo. Se é lindo pra gente, você imagina pra Deus, né? Que a gente louva para o Senhor. E toca no nosso coração, né? Que lindo, gente. Deus continue abençoando vocês. Eu acho lindo. Amém. De verdade, Amém. admiro. Principalmente, mais ainda, por ser uma família, né? Que bonito. Sim. Que vocês possam prosseguir assim até a eternidade, né? Para sempre com esse em conjunto, assim, porque é muito bonito, né? Cada um tem seu ministério, seu chamado individual, mas o Senhor uniu vocês em um chamado também. Eu acho muito bonito. Estava aqui ouvindo, gravando e pensando, meu Deus, Deus é tremendo, né? Os propósitos dele. Quem vai entender os propósitos do Senhor? Coisa linda. E agora, gente, a gente vai ouvir uma palavra. Eles vão continuar louvando. No final, eles vão louvar mais. Se quiser louvar no meio, eles vão louvar. Hoje o programa é deles. Mas a gente quer ouvir uma mensagem também, né? Porque o louvor é muito bom, mas a palavra é o que transforma a nossa vida. Então, a gente, né, dos 4 aqui hoje, os 4 falariam poderosamente, o Senhor usaria tremendamente, eu tenho certeza. Mas hoje, entre eles escolheram o Elielson para ministrar. E ele vai ministrar uma mensagem para o seu coração. Então, eu quero que você fique bem atento até o final em tudo que o Senhor vai falar aqui. Porque eu tenho certeza que Deus já começou falando e que mais forte será no seu coração essa mensagem. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém, glória a Deus. Bom, me colocaram hoje de pregador aqui de pé ainda, ô glória. Mas vamos arrumar até um púlpito aqui para vocês verem, tá? Estamos bem aqui, tentar ficar bem à vontade aqui hoje. Falei, como um bom assembleiano, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E acho que não daria para começar de outra forma. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um motivo de muita alegria. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Porque a palavra não é minha, o evangelho não é meu, a palavra é do Senhor. E Ele nos coloca como mensageiros. E é um privilégio poder estar aqui nesta noite para poder trazer uma palavra para todos. Como a pastora disse, eles me escolheram dentre os 4. A Carol também prega. A gente algum dia quiser convidar a Carol, uma bênção ministrando, pode convidar também. Mas hoje coube a mim trazer a palavra. E sem perca de tempo, gostaria que você que está com Bíblia, você que está na sua casa, onde você estiver, se você puder acompanhar, se não, vou fazer uma leitura em Lucas, no capítulo 7, e o versículo 36, é uma passagem, creio que muito conhecida. Nós acabamos de louvar sobre a adoração, que nada pode calar um adorador, e eu vou falar nessa passagem que fala bastante sobre uma mulher, que ela trouxe um tipo de adoração, e nós já vamos entender o que o Senhor, Ele quer falar comigo e quer falar contigo nesta noite. Nesses poucos minutos aí que nós teremos, eu creio que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Essa passagem, como eu disse, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, eu vou ler com vocês alguns versículos para nós podermos ministrar. Mas eu quero já de antemão, antes mesmo de eu fazer a leitura, eu quero que você saiba que se você chegou aqui, alguém te mandou esse link, você chegou aqui de alguma forma, foi encaminhado para cá, para este momento, você já estava acompanhando, já estava esperando, saiba que o Senhor, Ele não faz nada em vão, não existem coincidências no caminho de Deus. Se você está aqui neste momento, se alguma coisa te trouxe até aqui, saiba que essa pessoa que te trouxe até aqui não foi quem te enviou o link, não foi a sua vontade de clicar nesse link, mas foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, Ele tem algo para falar ao meu coração e algo para falar ao seu coração. A cada um que está aqui no estúdio nesse momento, você que está na sua casa, o Senhor nos reuniu com um propósito nessa noite e o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para falar algo comigo e falar algo contigo. Lucas capítulo 7 e o versículo 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, levou um vaso de alabastro com unguento
e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. E o versículo 50 que diz assim: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto, como eu disse, bem conhecido de todos. E esse texto, quando eu comecei lendo o versículo aqui que ele fala que um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. É interessante nessa passagem, para vocês se contextualizarem, o grupo de fariseus era um grupo religioso que pertencia à época de Jesus, e os fariseus eles eram uma forte oposição a Jesus geralmente. Mas nesse texto, a palavra vai dizer que um fariseu, ele convida Jesus para estar em sua casa e jantar ali na sua casa. E vai dizer que Jesus ele aceita esse convite. Jesus vai até a casa deste fariseu, que mais pra frente, eu já vou antecipar para vocês, que o texto vai dizer que o nome desse fariseu é Simão. E Jesus vai até a casa de Simão a convite do próprio Simão. Apesar dele ser um fariseu, apesar dele, o grupo dele ser um grupo que fazia forte oposição a Jesus, a palavra vai dizer que Simão ele convida Jesus para um jantar na casa dele, e vai dizer que Jesus ele vai para esse jantar. E naquela época era comum muitas vezes, num jantar como esse, a casa ficar aberta a outros convidados que não se assentavam à mesa, mas muitas vezes tinham uma certa liberdade de chegar até o local, de adentrar até a casa. E o versículo seguinte vai nos dizer que uma mulher daquela cidade, quando ela soube que Jesus estava à mesa, que Jesus estava naquele lugar, na casa daquele fariseu, uma mulher que a palavra vai dar uma característica específica para ela. A palavra vai dizer que uma mulher pecadora, ela sabendo que Jesus, ela soube, ela ouviu falar que Jesus estaria naquele local, naquele momento, naquela noite, naquele jantar, vai dizer que ela vai até aquele local e leva consigo um vaso de alabastro com unguento. E quando a gente fala do vaso de alabastro com unguento, o alabastro era um vaso que ele era muito comum para o uso de perfumes, para colocar dentro dele perfumes, e a mulher carregava dentro desse vaso de alabastro um unguento. Uma coisa interessante do vaso de alabastro é que geralmente o vaso de alabastro ele estava mais ligado a uma coisa mais luxuosa, uma coisa mais cara, uma coisa mais refinada. E vai dizer que essa mulher ela pega esse vaso de alabastro com unguento e ela vai até a casa desse fariseu. E o versículo 38, ele vai nos dizer que essa mulher, quando ela chega na casa desse fariseu e ela vê Jesus lá, que ela foi lá exatamente por causa de Jesus. Vai dizer que ela, estando por detrás dele, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. O unguento caro que ela levou com ela estava ungindo os pés de Jesus com esse unguento. Eu acho interessante que aqui nós já podemos aprender alguma coisa. Como eu disse para vocês, nós acabamos de louvar falando sobre adoração, que nada pode calar um adorador, que adorar é o que sei, adorar é o que sou. Como a Carol me antecipou aqui, ela disse que nós nascemos para adorar. E nós falamos muito sobre adoração, muitas vezes em cultos, adoração em vários lugares. Mas quando nós falamos de adoração, nós atrelamos isso muitas vezes a uma música, ao louvor especificamente voltado com instrumentos. Mas adoração é mais que isso. Adoração é um estilo de vida, é você carregar algo, você adorar a Deus em qualquer situação. E nós vamos ver que nessa passagem, essa mulher ela adorou a Jesus sem dar uma palavra, sem louvar, muitas vezes com uma música, mas através da sua ação. A ação dela era uma ação de uma adoradora. E o que eu já acho interessante aqui é a posição que essa mulher ela ficou. Naquele tempo era comum que quando eles se assentavam, os judeus se assentavam para comer, eles se assentavam de joelhos com os pés para trás. Então essa posição à mesa permitia com que essa mulher falando aqui dizia, estando por detrás aos seus pés. Aquela mulher,
ela se colocou, ela viu Jesus, ela chegou. Ela foi ali porque ela queria encontrar com Jesus. E quando ela encontra Jesus, vai dizer que ela foi já levando algo com ela. E quando ela encontra Jesus, ela se coloca aos pés de Jesus. Uma coisa que eu já aprendo aqui e que eu já quero transmitir para vocês é que a posição em que nós estamos diante de Jesus, ela é muito importante. Porque quando nós estamos aos pés de Jesus, como essa mulher estava fazendo, ela reconhecia o senhorio de Jesus, ela reconhecia o Deus que estava ali de frente com ela, e ela se colocava aos pés de Jesus. E vai dizer que não apenas se colocava aos pés de Jesus, ela vai dizer que ela, estando por detrás aos seus pés, chorando. Ela não estava ali de qualquer forma, ela começou já a se derramar na presença de Jesus, ela sabia diante de quem ela estava, e vai dizer que ela com suas lágrimas, ela regava os pés de Jesus, e ela enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com o seu unguento. O unguento caro que ela tinha levado com ela, ela ungia agora os pés de Jesus. E vocês podem muitas vezes pensar, nossa, Elielson, mas que posição é essa para ela ter ficado? Para que fazer tudo isso? E vocês já vão entender aonde eu quero chegar, porque quando nós olhamos uma situação dessa, Jesus estava sentado à mesa, uma mulher chega, e essa mulher, ela simplesmente se joga aos pés de Jesus, começa a chorar, e para as outras pessoas podia parecer um escândalo, podia parecer, como eu disse para você podia olhar e falar assim, mas para que tudo isso? E de fato isso incomodou Simão. Vai dizer que ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus, ele disse consigo mesmo, ele pensou assim, se esse Jesus que está aqui fosse de fato profeta, ele bem saberia quem lhe tocou, e ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Simão, ele se escandalizou com a adoração que aquela mulher tinha levado naquele momento. E vai dizer que nesse momento Jesus, ele olha, ele entende o pensamento de Simão, porque a palavra diz que Simão, ele disse consigo mesmo, ele não tinha dito para Jesus, mas vai dizer que Jesus nesse momento, ele tinha uma coisa para dizer para o Simão. E neste momento Jesus olha para o Simão e ele fala assim, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E o Simão fala para ele, pode dizer. Nesse momento Jesus vai contar para ele a história de um credor. E vai dizer que esse credor, ele tinha emprestado o dinheiro para duas pessoas, e essas duas pessoas estavam devendo esse dinheiro para ele, esses dois devedores. E vai dizer que um devia, Jesus contando para o Simão, um devedor devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. E vai dizer que nenhum dos dois podia pagar o credor. E vai dizer que o credor, ele perdoou a dívida de ambos. E Jesus lança uma pergunta para Simão e fala assim, Simão, desses dois, quem vai amar mais o credor? Quem o amará mais? E vai dizer que Simão, ele responde imediatamente. Ele responde, a resposta de Simão, que eu acho muito interessante, ele vai responder, suponho que aquele a quem mais perdoou. Era uma resposta óbvia. Um devia 500, outro devia 50. Quem iria amar mais? Aquele que teve uma dívida maior perdoada? E ele diz, aquele a quem mais perdoou. Jesus vai dizer para ele, julgaste bem. E vai dizer então, ó, você julgou bem. É exatamente isso que eu queria dizer. E ele fala, você está vendo essa mulher? Porque Jesus sabia o pensamento de Simão. Vai dizer, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, e a partir de agora Jesus começa a fazer um contraste entre Simão e a mulher que Simão considerava pecadora. Simão, fariseu, religioso, estava no templo, trabalhava no templo, versus uma mulher que era uma mulher segundo ele pecadora, e que a própria Bíblia trouxe como pecadora. Vai dizer, está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei em tua casa, você me convidou para estar aqui, eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés. Era costume naquela época que quando um viajante ou um convidado chegava, por utilizar sandálias, muitas vezes a poeira do caminho, o anfitrião, ele servia uma água para lavar os pés das pessoas que entravam. Jesus diz, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me deu água para os pés. Mas essa mulher que você está julgando, essa mulher, ela está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas. Não me deste ósculo.
O ósculo era o beijo, era o cumprimento dos judeus. Para nós é quase como se fosse um aperto de mão. E vai dizer que ele fala assim: eu cheguei na tua casa e tu não me deste o ósculo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher, a costume, muitas vezes do anfitrião, dar um óleo simples, um óleo comum, para que o convidado ele pudesse utilizar. Simão não deu o óleo comum, mas aquela mulher com um bálsamo caro, ela ungia os pés de Jesus. E Jesus nesse momento ele olha para ela e fala assim: por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus nesse momento ele olha para ela e fala assim: ó, perdoados estão os seus muitos pecados. Eu acho lindo que Jesus não falou que ela tinha, essa versão, ela não diz que ela tinha um pecado, diz que os seus muitos pecados estavam perdoados por causa da atitude de adoração daquela mulher que chegou diante de Jesus, se entregou, se prostrou. E ele diz assim: aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. O que eu entendo aqui, e trazendo para nós, eu questiono a você sobre a intensidade do seu amor para com Jesus. A intensidade do nosso amor, ela é proporcional ao reconhecimento do quanto Ele fez por nós. Se nós reconhecemos o quanto Jesus fez por nós, o quanto nós fomos perdoados, nós muito amaríamos. A intensidade do quanto nós amamos não é sobre Ele, é sobre nós. Porque Ele fez, Ele pagou um preço caro, Ele pagou um preço de cruz, Ele morreu em meu e em seu lugar. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, perdidos em nossos delitos, mas o Senhor morreu por mim, morreu por ti. E vai dizer então que ele diz: olha, aquele que sabe que foi muito perdoado, esse muito ama. Não é sobre o perdão, porque o perdão já foi liberado sem medidas, mas é o quanto nós reconhecemos esse perdão em nossas vidas. E eu te faço uma pergunta nessa noite: qual tem sido a intensidade do seu amor para com Cristo? Qual tem sido a intensidade do seu amor para com Cristo? Pois isso revela o quanto você reconhece o quanto Ele fez em sua vida. A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas aquela mulher sabia o que Ele tinha feito, poderia fazer para ela. Simão ele fala: olha, se ele fosse profeta. Simão duvidava e a atitude dele demonstrou a dúvida. Aquela mulher se derramava porque ela tinha certeza, ela tinha convicção: eu estou diante do Cristo, eu estou diante de Deus. E essa convicção dela fez ela se entregar por completo. E ele diz para ela, e nesse momento ele olha para a mulher e diz: perdoados estão os teus pecados. Ela recebeu perdão, uma atitude de adoração que gerou perdão na vida daquela mulher. E depois que Jesus fala para aquela mulher que perdoados estão os seus pecados, vai dizer que as pessoas que estavam ali na mesa começam a se perguntar: nossa, mas quem é esse? Quem é esse que perdoa pecados? E vai dizer que Jesus diz à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela não só recebeu o perdão, como ela recebeu ela recebeu a salvação e ela recebeu a paz, através de uma atitude de adoração. Um ato de adoração, de entrega, gerou perdão, salvação e paz. Muitas vezes, a paz que você precisa, a paz que eu preciso, a solução que nós precisamos muitas vezes para determinadas situações da vida, o perdão ou até mesmo a mudança, a resolução de algum problema que nós oramos, buscamos e buscamos, está na adoração que por vezes nós negligenciamos. Porque querendo ou não, essa adoração revelou uma entrega.
Essa adoração revelou um coração quebrantado diante de Deus. E quando falamos em adoração, como eu disse, nós pensamos muito em música, mas essa mulher adorou a Deus. Se vocês verem o texto, ela não abriu a boca um momento. Essa mulher não disse uma palavra, não saiu uma palavra da boca dessa mulher. E Jesus olhou para ela e reconheceu uma adoração sincera, uma adoração que gerou perdão, uma adoração que gerou salvação, uma adoração que gerou paz. Jesus reconheceu numa mulher que chegou ali sem falar uma palavra. Ela simplesmente adorou. Ela simplesmente adorou, sem se importar com quem estava perto, sem se importar com o que o Simão ia pensar, sem se importar com quem estava ao seu redor. Ela simplesmente adorou. Muitas vezes pode ser num lugar público, pode ser que a sua adoração seja num lugar secreto. Mas eu te deixo uma pergunta: quando foi a última vez que você parou para pensar no nível da sua entrega de adoração? Quando foi que nós paramos para pensar na intensidade da nossa adoração? Muitas vezes não precisa ser num lugar público como essa mulher fez. Mas quando foi a última vez que no seu quarto, muitas vezes num lugar que só estava você e Deus, você se entregou e você se derramou diante de Jesus como essa mulher se derramou? Quando foi a última vez que você parou para pensar: será que eu tenho tido uma intensa adoração a Deus? Será que eu tenho pensado quando eu vou adorar? Porque muitas vezes nós chegamos na igreja, nós chegamos em lugares para adorar. Nós tínhamos aqui 2 pessoas na presença de Jesus. A presença era a mesma, o que mudavam eram os corações. A presença era a mesma, o que mudava era o coração. Eram 2 pessoas diante da mesma presença. Era o mesmo Jesus que estava ali, era o mesmo Jesus que estava diante deles. Mas um entregou uma adoração excelente, uma adoração extravagante, uma adoração que as pessoas podiam olhar e pensar assim: pra que tudo isso? Mas ela sabia que muito perdão foi liberado, então por isso ela muito amava. As pessoas podem questionar: mas por quê? Mas não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, porque o Simão questionava. Simão via uma pessoa, mas Simão via simplesmente uma pecadora, mas Jesus via uma adoradora. Jesus via alguém que se derramava, que entregava tudo diante dele. Quando foi que nós paramos para pensar na nossa adoração? Nós muitas vezes precisamos, para ter uma adoração, precisamos de muitas luzes, precisamos que a música esteja lá em cima, e é triste nós vermos que quando isso acaba, a adoração acaba também. É porque não era adoração. O que nós temos feito com a adoração? Pare e pense neste momento, pense onde você está. Deus, eu quero te entregar uma adoração verdadeira, uma adoração, Senhor, como essa mulher fez, sem reservas. E muitas vezes é isso que Deus está esperando para poder transformar a tua vida. Através de uma adoração verdadeira, Deus mudar a sua vida. E o que eu acho, para finalizar, que eu acho muito interessante, uma aplicação muito interessante disso aqui, é que essa mulher, quando ela entrega essa adoração, ela entrega os seus dons, que ela pega o melhor vaso que ela tinha com unguento, mas além disso, ela entrega as lágrimas. Quando ela fala que entrega as lágrimas, aquilo que mais doía dentro dela, agora estava colocado aos pés de Jesus. Ela não só adorou a Deus com os dons, ela não só adorou a Jesus com os dons que ela tinha, mas ela colocou ali aos pés de Jesus, nos mesmos pés que ela derramou o unguento, naqueles mesmos pés ela derramou as lágrimas, aquilo que doía, aquilo que feria, ela colocou aos pés de Jesus. Entregue para Deus não só os seus dons, mas entregue para Deus as tuas feridas. Coloque diante dele tanto o melhor de você quanto o pior de você. Você pode estar vendo essa mensagem pensando: Elielson, mas eu não sou digno, eu não mereço. Mas é nessa noite o Senhor está falando: coloca o seu pior também aos meus pés, porque eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas dificuldades, eu te conheço melhor do que ninguém. A cura começa quando paramos de esconder e começamos a derramar. Quando nós paramos de esconder as nossas feridas e derramamos, não aos pés de qualquer pessoa, mas aos pés daquele que pode resolver. Adore ao Senhor de uma maneira que você nunca adorou. Adore ao Senhor de uma maneira que você nunca fez. E você vai perceber que o Jesus que pode mudar a tua vida, que pode mudar a tua situação, que pode trazer a paz que você tanto precisa, o Jesus que pode entrar na causa que você tanto precisa, esse Jesus vai estar lá. Coloque aos pés dele, porque ele pode fazer. Mas adore com verdade.
Adore com verdade, sem se importar com quem estiver perto. Simplesmente adorar. Quando foi a última vez que você se colocou aos pés de Jesus e você simplesmente adorou? Sem pensar em mais nada. Sem pensar em tantas outras coisas, mas simplesmente o adorou. Adore ao Senhor, coloque aos pés do Senhor. Coloque aos pés do Senhor. Não deixe com que a adoração que um dia o seu coração era só dele, o altar do seu coração que era só dele, o altar que muitas vezes foi só dele, ele era o altar, rei em teu coração. Não deixe com que esse lugar seja substituído por outras coisas. Não deixe com que este lugar de adoração seja substituído por qualquer outra coisa. Mas se entregue ao Senhor com uma adoração verdadeira. Assim como essa mulher se entregou numa adoração e se derramou com lágrimas, com unguento, com tudo que ela tinha. Ela se colocou ali aos pés de Jesus. Adore ao Senhor. E eu tenho certeza que o meu Jesus, o seu Jesus, ele é capaz de mudar a situação que você está precisando mudar. O que você acha que não tem mais jeito, adore ao Senhor, pois a adoração tem poder diante de Deus. Se você adora ao Senhor, se você adora com verdade, o Senhor, ele recebe a tua adoração. Não espere estar no meio de um monte de gente. Não espere muitas vezes você espera alguma coisa que os músicos vão fazer, alguma coisa para você adorar. Aproveite cada momento diante do Senhor e renda a Jesus a adoração. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes a gente precisa reacender uma essência de adoração dentro dos nossos corações. A correria do dia a dia nos faz esquecer a quem devemos adorar, por que adoramos. A correria do dia a dia nos faz perder essa essência de adoração que um dia ardeu, que muitas vezes ardeu lá atrás. E você pode estar olhando, Eliel, você realmente, eu olho para trás e eu já fui mais crente do que eu sou hoje. Eu olho para trás e eu realmente já fui melhor do que eu sou hoje diante de Deus. Mas é noite que o Senhor nos convida a voltar, a olharmos para trás, não para regredirmos, mas para pensarmos: Senhor, onde foi que eu deixei a adoração se esvair? Onde foi, Senhor, que eu deixei a adoração esfriar? E o Senhor quer nos convidar a estarmos mais perto, convidar a adorarmos com intensidade, convidar a nos adorarmos com, muitas vezes com extravagância, por que não? Mas adorarmos de coração, adorarmos com verdade. Como a Carol já disse, porque Ele procura não a adoração, mas Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E neste momento, eu gostaria de pedir para o quarteto para a gente louvar ao Senhor com um hino que chama simplesmente adorar. Aproveita esse momento, você que está aqui, você que está na sua casa, aproveita esse momento para simplesmente adorar. Não deixe com que um momento como esse se perca em outras coisas. Pensa, Eliel, você só estava assistindo o que estava passando. Não, como eu disse, o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele queria falar algo ao seu coração. E esse algo é trazer a essência dessa adoração. Pois quando você entregar, se derramar, eu creio que aí onde você estiver, o Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vai te tocar e Deus vai receber a sua adoração. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé vocês agora? Já sentaram bastante? Cantar em pé. Aleluia. Que vontade de
Eita glória. Mais um. Aleluia. Aleluia. Somos gratos a Deus por estarmos aqui. Aleluia. Nós somos gratos a Deus pelo sacrifício na cruz que Ele fez por nós, por Ele nos dar a oportunidade de adorá-lo. Aleluia.
Deus. Aleluia. Não. Deus, vontade de eu ficar aqui. Eu falei, gente, quantos louvores? Ah, vai lá, o tanto que der, 3, 4. E aí não dá vontade de acabar. Foi tremendo, né? Muito forte, muito poderoso. E louva a Deus pela sua vida, né? Eu senti muita presença de Deus, foi muito forte. A palavra é muito poderosa. É uma palavra que faz a gente refletir. É uma palavra que, se a gente tivesse mais tempo, assim, muito mais tempo, daria pra gente tirar vários ensinamentos. Mas foi muito profundo, não precisa falar nada, né? Não cabe falar nada mais, porque se a gente conseguir tocar em Deus, acabou, gente. Se nós conseguirmos realmente, porque às vezes as pessoas, elas estão muito preocupadas em tocar as outras pessoas, né? Principalmente quem faz a obra. Mas quando você consegue tocar no Senhor, Ele toca pessoas. Verdade. Ele transforma pessoas, Ele cura feridas, Ele faz o que tem que ser feito. Então, assim, foi muito forte. Que o Senhor continue te usando, cada um de vocês. Os louvores maravilhosos, né? A gente vai querer ouvir de novo, tá, gente? Só mais um. Tô explorando aqui, aproveitando. Porque eles são adoradores, né? Então, assim, ao vivo é desse jeito. A gente programa 3, mas vem 5. Então, glória a Deus, né? E é isso. Não vou ficar aqui falando muito, porque eu quero ouvir eles adorarem ao Senhor. Quero só falar uma coisa, gente, lá dos Estados Unidos. Meus amigos aqui, a Nery Lima, que ela também toca teclado, linda, ela veio aqui um dia desses. Pastor Jefferson, estão assistindo a gente lá dos Estados Unidos, mandou aqui mensagem ao vivo aqui, printou, mandou para mim. Eu falei, vou mandar um abraço para vocês, que Deus abençoe. Eles estão lá em Orlando, que o Senhor abençoe vocês também aí. Todos que estão assistindo no Brasil, fora do Brasil, que o Senhor tenha falado poderosamente no seu coração. E é para isso que esse programa está aqui, né? É para isso que a gente está aqui, que cada um deles vieram, né? Deixando o seu tempo para ministrar sobre a sua vida, realmente uma palavra, um louvor, algo que vai trazer cura para a sua alma, vai trazer fortalecimento para o seu coração. É para isso que a gente está aqui, para ser instrumento, ferramenta, da forma que o Senhor quiser. A gente faz 1000 programações, 1000 planos, mas no final o Senhor faz do jeito que Ele quer, e eu gosto disso. Tem que ser do jeito de Deus. Amém? Então eu quero ouvir de novo eles louvando, e no final, quando eles acabarem esse louvor, a gente já vai estar partindo para o fim. E aí um deles vai orar para a gente encerrar. E fica conosco até o final. Aleluia. Então vamos louvar ao Senhor com mais um hino. E aí se fala sobre a grandeza de Deus. Foi muito legal o que a pastora falou, porque às vezes a gente se preocupa em tocar o outro, né? Mas o principal é tocar Ele. Às vezes a gente faz o melhor arranjo, a gente faz jogos de luzes, a gente faz muita coisa, mas o que Deus quer é o simples. É o simples, é o básico, né? Então, hoje, com essa palavra que o Elielson trouxe para nós nesta noite, eu saio daqui com uma lição de que nós precisamos voltar a adorar ao Senhor na essência, voltar a adorar ao Senhor na simplicidade, porque Jesus, Ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa de um coração sincero, um coração que Ele reine, né? Então, que você possa ficar com esta palavra e que o Senhor Jesus venha tocar no seu coração, na sua família, onde quer que você esteja neste momento. Então, adore ao Senhor juntamente conosco com esse louvor aí da sua casa, onde você estiver. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele
te louvo, eu te exalto, Senhor, porque o Senhor se fez presente aqui neste lugar. Obrigada, Jesus, por cada um que está assistindo, Senhor, este podcast, que está ouvindo este podcast, Senhor. Que o Senhor venha, Jesus, ir de encontro com esta pessoa neste momento, Pai. Espírito Santo, visita este coração que está triste, que está abatido, que está, Senhor, depressivo. Que o Senhor venha, Jesus, trazer agora para esta alma o alívio, a paz, a salvação, o perdão dos seus pecados. Espírito Santo, visita cada lar, Jesus, que está, Senhor, transmitindo esta mensagem, Pai. Que o Senhor venha, Jesus, prosperar a vida de cada um. Nós cremos, Senhor, que através desta palavra, deste louvor, deste podcast, vidas estão sendo transformadas neste momento. Se tem alguém, Senhor, assistindo, ouvindo esse podcast, Senhor, com pensamento suicida, que o Senhor venha visitar agora, Pai. Que o Senhor venha repreender, Jesus, todo levante do inimigo contra essa família, contra essa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que todos nós fomos feitos para adorar o Teu nome. Nós cremos, Senhor, que no Teu nome há poder para libertar, transformar e salvar vidas. Espírito Santo, eu entrego em Tuas mãos a vida da família da nossa pastora, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre ela a Tua unção. Que o Senhor venha continuar usando a Tua filha, Senhor, através da Tua palavra, através desse trabalho, Jesus. Que ela possa, Senhor, colher testemunhos daquilo que o Senhor tem feito através desse trabalho. Fortalece a Tua filha, Jesus. Fortalece, Senhor, a família dela. Fortalece, Senhor, o Teu casamento, a Tua casa. Que o Senhor continue ungindo cada vez mais a vida da Tua filha, Pai. Eu te peço, Senhor, e declaro que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tô falando para eles se despedirem aí, né? Que Deus abençoe. Gente, semana que vem foi uma honra ter vocês aqui. Glória a Deus. Antes de Nós falar da que... semana que vem, eu já tô pulando, né? Nós que Semana que vem agradecemos. já é dezembro, meu Deus. Já. É. E tem cantata, né? Tem. Musical de Natal. Dia 20 e 21. Isso 20 e 21 mesmo. de dezembro. Vocês vão cantar, né, gente? Ai, coisa linda. A gente vai cantar com coral, né? Então E apresenta aí. que dia que a gente vai apresentar no shopping? Semana que vem, no dia 3, dia 3 de dezembro, que é a quarta-feira da semana que vem, nós estaremos apresentando no shopping. Qual que é o... Shopping Oriente, que fica aqui no Jardim Oriente, aqui no Zona Sul. O horário é a partir das 19h30, 20 horas. É. Ouviu, né? Mas eu vou deixar lá. Deixa lá, pastora. Embaixo, escrito, tudo certinho, convite para vocês estarem lá. O Shopping Oriente, ó, todo mundo conhece. Tem um espaço enorme ali. Sim. O coral inteiro vai estar lá? Coral Sim, inteiro. A gente coro vai e dar canto. a gente vai dar um spoiler das músicas de Natal. Vai ser chique Olha, o demais. coral, gente. Coro Encanto chama. É encanto mesmo, é encantador. É maravilhoso, de verdade. Eu ouço aquele coral ali, vocês, eu sempre vejo, eles estão ali na frente. E tem muitas pessoas, né? Um coral enorme. 60 eu fico pessoas. sempre emocionada. 60 pessoas? É, por aí. 60 pessoas. Você imagina 60 vozes desse jeito. Esses 4 aqui já foi assim, extraordinário. Você imagina 60 vozes assim. É incrível, eu amo o coral. Gente, quando o coral canta lá na igreja, eu fico assim, babando, né? Que eu falo, meu Deus, Glória a Deus Deus. deu dom, cada um no seu chamado, né? Eu fui chamado para ministrar, para Isso pregar. aí. Mas tem gente que foi chamado para louvar e eu acho lindo, maravilhoso isso, que o Senhor continue usando o coral, vocês e o coral, né? Amém. Então é isso, gente. Dia 3 de dezembro, é domingo, né? Não. Uma Quarta-feira. Quarta-feira que vem. Isso. Quarta-feira que vem, você, quem não estiver em casa assistindo o programa, vai lá no Oriente, Isso. no Shopping Oriente, quem for daqui do Vale do Paraíba. Quem tiver indo comprar presente, dá uma passadinha Isso, lá. ó, o shopping vai estar cheio em dezembro. E dia 20 e 21 vai ter a cantata de Natal na nossa igreja, Assembleia de Deus Missão, Rua Conselheiro Rodrigues Alves. O número eu esqueci. Mas 417. Gente, vai ser extraordinário. Sempre é muito bonito. Esteja lá conosco. E aí vocês vão ver eles cantando de novo. Amém?
Que Amém, Deus glória a abençoe. Deus. Eu vou deixar eles falarem de novo, mas você que está aí conosco, semana que vem tem mais. Fica, continua aí. Toda quarta-feira, às 20 horas, né? Esses 5 anos e meio, já indo para 6 anos agora. A gente está aqui ministrando uma palavra, trazendo convidados para falar ao seu coração. E é uma alegria fazer isso. Eu amo essa obra, eu amo esse momento aqui na TV Shalom. E pode se despedir, gente. Se quiserem falar alguma coisa, rapidinho, 2 segundos cada um. Então, eu que eu falo muito, né? Então, vou falar pouco agora. Então, eu gosto de ficar falando, né? Você viu, eles não falaram nada aqui. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. André, Deus continue te abençoando. Sensacional. André, Deus usou poderosamente. E eu fico por aqui. Vou parar de falar. Quero agradecer também, já falei muito que eu preguei, então eu já não vale mais falar. Mas obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um e que essa palavra, esses louvores possam impactar e continuar falando com vocês ao longo dessa semana. Deus abençoe a vida de cada um. eu quero agradecer a todos que assistiram. Espero que vocês tenham sido tocados por essa presença, porque não é sobre um quarteto que tem vozes bonitas, mas sobre um quarteto que tenta trazer a presença de Jesus e fazer a obra dele. Agradeço a pastora Cristiane pelo carinho, pelo convite. Nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Tivemos um pouco contato, mas a irmã já nos convidou, nós agradecemos. Agradecer o André, parceiro nosso também, que topou estar junto com a gente. Então, obrigada a todos os ouvintes. Eu fui o que mais falei, né? Eu fico olhando pra ele, tô esperando. Agora queria é sua agradecer aí, falei demais, mas eu queria agradecer aí, pastora, pela oportunidade, tá? Pelo convite de estarmos aí. E que Deus continue abençoando, honrando vocês aqui. Agradeço ao André, aos meus familiares que estavam aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém. O André Eu- não vai Amém. escapar. André. Amém. Quero agradecer pelo espaço, né, a pastora, agradecer ao quarteto aqui, isso é uma bênção, me senti muito lisonjeado pelo convite, tá? Deus abençoe aí, que faça crescer, multiplicar, né, tanto eles como essa obra aqui, viu, pastora? Deus abençoe a todos. Ô, pastora, que eu e o Elielto, nós somos os mais tímidos em público. Os dois é os que falam pelos cotovelos. Fala por todo mundo. A gente fala é pra mais, caramba. mais Quero agradecer ao quietinho. nosso mídia Ismael, que tá aqui nos bastidores, tá? Ismael sempre acompanha a gente ali. Deus abençoe sua vida, Ismael. Fez um monte de vídeo. Gente, é isso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não sei nem pra onde eu olho mais. Acho que é pra lá. E que você continue conosco, que você guarde essa mensagem no coração. Se você assistiu toda, tocou o seu coração, envia pra alguém. Foi muito forte essa palavra. Envia pra alguém. Alguém que, sabe, tá dando trabalho lá, envia. Alguém que não tá adorando como deveria, envia. Envia pra todo mundo. Envia. Vou fazer igual o David Leonardo, ele fala, né? Envia pros amigos, envia pros inimigos, envia pra todo mundo, no grupo de família. Envia, gente. Envia, porque o Senhor que faz a obra. A gente só manda. E Deus que faz a obra. Deus abençoe. Semana que vem nós estamos aqui. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Que Deus continue abençoando. E tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Deus abençoe Tchau, tchau. você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus.